Fala galerinha, tudo bem? Estamos aqui para a nossa videoaula, ok? Bom, e na aula de hoje nós falaremos a respeito da população e do crescimento populacional, ok? De antemão, vamos a alguns conceitos, tá certo? O primeiro deles, a demografia é o segmento da geografia, que estuda as populações. A palavra demos, população, graphem, estudo, Então refere-se ao estudo das populações. Na biologia, definem populações como sendo um conjunto de indivíduos da mesma espécie, tá? Voltaremos a falar nesse conceito também, ok? Bom, mas outros conceitos, queridos, também são necessários, tá certo? Então vamos a eles. São conceitos que eu chamo de essenciais. Estão aí? Bom, o primeiro deles é o tal de população absoluta. O que é uma população absoluta? É o número total de habitantes de um país, tá certo? Então, quer dizer, o Brasil, por exemplo, tem hoje em torno de 214 milhões de habitantes. Então, essa é a nossa população absoluta. Já a população relativa é o número de habitantes dividido pela área, ou seja, os 214 milhões de habitantes dividido por seus mais de 8 milhões e 514 mil quilômetros quadrados, tá certo? Bom, e aí nós temos um outro conceito que causa muita confusão. É o conceito de superpovoado. Muitas pessoas erroneamente pensam que um país superpovoado é aquele que tem uma quantidade imensa de habitantes por quilômetros quadrados. Está errado. Na verdade, países superpovoados são aqueles que não possuem recursos naturais suficientes para abastecer satisfatoriamente a sua população. Tá certo? Vou dar um exemplo. Bangladesh. Bangladesh é um país asiático cuja população é muito grande e os recursos são pouquíssimos. Isso traz Bangladesh para a categoria de país superpovoado. Vou falar de outro. O Haiti, país insular na América Central, é outro que também tem uma população muito grande para os recursos naturais e, portanto, são classificados como países superpovoados. Tá certo? Fique atento para isso. Bom, prosseguindo, vamos falar ainda sobre o conceito de taxa de natalidade. A taxa de natalidade é o número de pessoas nascidas em um período. Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos, E por aí vai, depende do país. Como nós realizamos esse cálculo? É o número de nascimentos vezes 1.000 ou 100, depende de qual modelo o país adota, dividido pela população total. Então, nós temos o percentual da taxa de natalidade, tá certo? A taxa de mortalidade, como o próprio nome sugere, trata-se do número de óbitos em um período e é também calculada da mesma forma. Como? O número de pessoas falecidas vezes 1.000 ou 100, dependendo do país, dividido pela população total. Bom, e aqui vale ressaltar um conceito que será usado por nós posteriormente quando falarmos sobre o IDH. Tá certo? Então, esse conceito é o conceito de mortalidade infantil. Tá certo? O que é a mortalidade infantil? É o número de óbitos de infantes menores que 1 ano de idade para cada 1.000 nascidos vivos, em uma determinada região, um determinado território, um determinado espaço geográfico, considerado ao longo do ano. Então, isso é a mortalidade infantil, ok? Prosseguindo. E aí nós vamos falar também sobre alguns outros conceitos que serão utilizados por nós, nos próximos slides, tá certo? Então, temos aqui o conceito de crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É a taxa de natalidade, representada aí pela sigla TN também, tá? TN, menos a taxa de mortalidade, representada pela sigla TM. Então, o crescimento vegetativo, CV, nada mais é do que a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Bom, com
crescimento vegetativo, eu posso dizer que a população brasileira está aumentando, estável ou está diminuindo? Considerando apenas o crescimento vegetativo, preste atenção na pergunta. Eu posso afirmar que a população brasileira está aumentando ou diminuindo? Sim, eu posso afirmar. Mas percebam a diferença entre as perguntas. Eu posso afirmar que a população no Brasil está aumentando ou diminuindo? Usando apenas o crescimento vegetativo? Não posso. Né? Então, eu posso afirmar que a população brasileira está aumentando ou diminuindo, mas a população no Brasil não só envolve a população brasileira. Leva em consideração também outra taxa, que é a taxa de emigração, ou seja, brasileiros que vão morar no exterior, e a taxa de imigração. A taxa de imigração são estrangeiros que adotam o Brasil como residência, tá certo? Então, isso deve-se entrar em cálculo para o crescimento demográfico, que é diferente do crescimento vegetativo. O crescimento demográfico, por sua vez, considera a taxa de natalidade, ou seja, nascendo pessoas, mais a taxa de imigração, o que é isso? Pessoas vindo de outros lugares, tá certo? Menos a taxa de mortalidade, pessoas que vieram a óbito, e a taxa de emigração, né? Ou seja, brasileiros que foram para o exterior. Então, realizando esse cálculo, eu tenho crescimento demográfico. Agora sim, eu posso afirmar se a população no Brasil está aumentando ou está, né, estável ou ainda diminuindo, tá certo? Bom, o crescimento vegetativo serve para a população